Entrevista. Nós vamos conversar hoje com Márcia Marques. Márcia Marques é bióloga, doutora em biologia vegetal e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza. Nós vamos conversar com ela sobre os benefícios de se viver perto de uma árvore e o que as árvores podem fazer por nós. Então, muito bom dia, Márcia Marques. Bom dia, Sula. É um prazer tê-la aqui no nosso programa, doutora em biologia vegetal. E eu quero saber quais são os benefícios de se viver perto das árvores, hein, Márcia? Olha, são vários os benefícios, né? Para a população que tem esse privilégio, né? Ela tem uma melhora do ambiente de uma forma geral, né? Então, por exemplo, cidades que são arborizadas, né? Locais arborizados, melhora muito a permeabilidade do solo, porque você tem uma entrada de água, né? Pelas próprias raízes da água, isso evita inundações, por exemplo, né? Tem uma melhora na qualidade do ambiente, controlando a temperatura, né? Através da sombra das árvores, melhorando a umidade do ar também, né? As árvores também funcionam como uma barreira física contra ventos, ruídos e luminosidade, que é comum, né, nas áreas urbanas. Elas atuam também na diminuição da poluição do ar. Tem algumas espécies de árvores que conseguem captar material da atmosfera, né? Poluição da atmosfera. As árvores também ajudam no sequestro de carbono da atmosfera, né? Isso é bem importante em épocas de aquecimento global, pelo qual nós passamos, né? Então, esse carbono que é usado, que é liberado na atmosfera pela fumaça dos carros, das fábricas, né? Esse carbono é capturado pelas árvores, então elas têm esse papel no controle do efeito estufa, né? São muitos os benefícios, sem sombra de dúvida. Nas cidades grandes, por incrível que pareça, Márcia, você citou aí, por exemplo, a permeabilidade do solo. Muitas pessoas na nossa Amazônia, elas acompanham pela televisão, veem, por exemplo, chuva lá em São Paulo, chuva em Belo Horizonte, aí a cidade inteira fica alagada, exatamente por falta desses espaços verdes, das plantinhas, para que possa escoar água por ali também. Agora, você citou realmente benefícios fundamentais. Como é que acontece essa coisa da poluição, né? De plantas que são capazes de absorver um pouco a poluição. Conta isso pra gente, porque lá na Amazônia, Márcia, você sabe que em alguns lugares tem muitas queimadas de florestas, de árvores, impressionante. E são elas mesmas que são capazes de tirar a poluição desse ar? É isso mesmo? É isso. São algumas espécies, né, que têm uma capacidade maior de reter material particulado que tem na atmosfera, né? Obviamente que não é a gente não pode contar com isso e desenfreadamente aumentar a emissão desses poluentes, né? Uhum. Porque é uma contribuição para essa melhoria do ar, né? Então, as plantas, através das suas folhas, elas capturam gases da atmosfera, né? Para o seu processo de fotossíntese, para a fabricação do seu alimento, etc. E elas têm vários mecanismos dentro das folhas que conseguem separar esse material que não é interessante para ela e reter esse material nas folhas, sem ser absorvido pelo resto da planta, né? Então, elas acabam melhorando, sim, a qualidade do ar por utilizar esse ar. Quer dizer, no momento em que ela absorve o carbono para a sua fotossíntese, ela acaba incorporando também outros materiais que estão na atmosfera. E esses materiais, eles vão ficar armazenados em partes da planta que não suficientemente para não tornar
tóxicos para elas, né? E dessa forma, elas acabam contribuindo com a melhoria da qualidade do ar. Né? Sem dúvida. Agora, com relação à temperatura ambiente, as plantas também são capazes de deixar a temperatura mais amena? Exato. Então, também a sombra das árvores, então, já cria um microclima ali muito mais favorável para as pessoas, para as outras, para animais, enfim, para quem utiliza esse espaço, né? Então, ela faz uma interceptação dessa radiação solar, né? As copas das árvores fazem essa interceptação e aí muda muito a qualidade dessa radiação solar que chega, por exemplo, em quem está abaixo da copa da árvore, né? Então, há uma melhoria local e regional dessa temperatura e da umidade do ar, né, em lugares arborizados. Agora, Márcia, não é só sobre esse ponto de vista que as árvores fazem bem, né? Eu queria que você falasse um pouco o que significa uma árvore perto da gente. Ela ajuda a gente a se equilibrar melhor, a se desestressar? Exato. Tem vários estudos psicológicos que mostram, né, que essa relação do homem com o ambiente verde, né, arborizado, ela é muito benéfica. Basta a gente pensar, Sula, que o homem, né, o homem pré-histórico, ele convivia 100% do seu tempo com a natureza e com árvores, né? Então, nós temos dentro de nós, espécie humana, uma relação histórica com o ambiente verde, com o ambiente arborizado. Então, no momento em que nós entramos em contato com isso, existem estudos psicológicos que mostram uma diminuição do estresse, uma maior tranquilidade, uma melhora na percepção do meio ambiente, né? E existem, inclusive, terapias que são feitas através dessas atividades de cuidar de plantas, né? Por exemplo, todo mundo que tem um jardim sabe dos efeitos positivos de você estar cuidando de uma planta, acompanhar o crescimento daquela planta, né? Então, isso traz um benefício psicológico, uma melhora, né, para quem pratica esse tipo de atividade, né? E os estudos mostram, inclusive, assim, um controle da pressão sanguínea, de doenças cardíacas, que podem ser, então, melhorados, né, para o homem, em função dessa proximidade de ambientes mais arborizados. Né? E, assim, eu acho que a árvore, né, você falou dessa relação bem primária mesmo do homem com as árvores, né? Porque além de oferecer esse bem-estar, também oferece o alimento, né? Então tem um significado todo especial. Agora, árvores, muitas pessoas dizem assim, vou plantar árvores. Qualquer árvore, como é que a gente pode escolher a melhor árvore para plantar perto de onde a gente vive, na nossa casa, ou na nossa escola, ou na nossa rua? Na verdade, deve haver um planejamento desse plantio de árvores, né? Plantar árvores é uma atividade desejável, né, de todo cidadão, mas esse plantio deve ser organizado, você deve saber exatamente as espécies que você pode plantar, onde você pode plantar, né? Quais as espécies que são mais indicadas para um determinado propósito, né? Por exemplo, você não vai plantar em passeios, né? Nas ruas, espécies de árvores que possam ter um fruto muito pesado que cai em cima dos carros e pode causar um prejuízo, né, financeiro, espécies que têm raízes muito grandes que levantam a calçada, né, nessas áreas de passeio. Por outro lado, essas espécies podem ser plantadas
por exemplo, numa área, né, dentro de um bairro, dentro de um condomínio, enfim, que seja para essa finalidade, né, manter uma área verde dentro de um determinado espaço, né, imobiliário. Então, deve-se cuidar também de não utilizar espécies que sejam exóticas, né, que não sejam naturais daquela região. Por quê? Porque as espécies exóticas, elas podem atrapalhar o desenvolvimento das espécies locais. Isso, ao invés de ser um benefício para o meio ambiente, você pode estar causando um prejuízo, né, para o meio ambiente, introduzindo essas espécies que não são relacionadas com o ambiente. E quem deve fazer esse controle todo, né, de quais espécies plantar, onde plantar, são as prefeituras, né? Os municípios, eles devem, nas suas secretarias municipais de meio ambiente, né, nos seus órgãos ambientais, instruir o cidadão, né, que queira plantar árvores, onde ele deve plantar, quais espécies plantar, que isso é muito específico de um determinado local, né? Então, você tem que instruir, e isso e isso é uma função das prefeituras, dar essa instrução, fornecer mudas para o cidadão, né? Tá certo. Poder fazer. Márcia, olha, eu gostaria muitíssimo de agradecer a sua participação. Pena que nosso tempo é curto, mas a sua aula foi fantástica. Agradeço muito e a partir de hoje eu estou mais ligada ainda nessas árvores, viu? Principalmente nos benefícios que elas podem nos trazer. Márcia, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, viu? Obrigada pela oportunidade. Um bom dia. Bom dia. Nós conversamos com Márcia Marques, bióloga, doutora em biologia vegetal e membro da rede de especialistas em conservação da natureza.